ponto um pouquinho mais difícil, confesso a vocês que essa parte é até difícil de explicar enquanto professor, lecionando aí há mais de 10 anos em questão de processo civil, a gente sempre sente dificuldade em explicar que você, por exemplo, deve diferenciar nos planos diversos uma ação possessória de uma ação petitória. Então, o núcleo do artigo 1210, parágrafo 2º do Código Civil é justamente isso. Não permitir que se embaralhem os pedidos, porque são dimensões diferentes, e para sabermos como bem solucionar, a lei fornece alguns caminhos, alguns pontos para que o caso fique mais solucionável. Então vejam, questões possessórias, questões de direito das coisas são normalmente muito complexas. E o legislador aqui, a lei, tem um espírito de fazer com que a gente separe o plano possessório do plano petitório, que significa aqueles pedidos documentais vinculados à propriedade, né? Então, o que diz o artigo 1210, parágrafo 2º do Código Civil? Ele fala que, olha, quando alguém pede uma ação possessória, não pode o réu simplesmente alegar que é o proprietário, porque ele vai perder essa ação. Então, a gente chama isso de vedação à exceção, né, de propriedade. Tá? Então, não se pode apresentar a exceção de domínio, exceção de propriedade em uma ação possessória, porque a ação possessória disputa o quê? Normalmente a posse, que é lastreada em apreensão física, em ingerências socioeconômicas que não estão ligadas o chamado jus possidendi, né? Então as ações possessórias são ligadas a jus possessiones. A gente viu isso na classificação das posses, as formas de classificar as posses em relação à disputa documental. Mas a questão não é tão simples. O enunciado 79 do Conselho de Justiça Federal até tem um entendimento mais rígido em relação a isso, e realmente tem uma interpretação que não se pode misturar essas duas ações. O problema prático é que, muitas vezes, as pessoas justificam a sua ingerência socioeconômica com base em documentos, pessoal. E alguns atos, por exemplo, casos típicos, né? A pessoa às vezes não exerce integralmente uma apreensão sobre um lote, mas ele tem uma escritura que não foi registrada, e com essa escritura ele conseguiu ir na prefeitura, pedir lá autorização para fazer poda de árvores, fazer o desmate, conseguiu nos órgãos ambientais algumas intervenções naquela propriedade, né? E ele acaba não morando naquela região, ele não é morador daquele local. E muita gente percebe, mas tem um vizinho que sempre esteve lá, sempre exerceu a posse, sempre extraiu areia. Bom, de que modo ele extraiu areia? De que modo ele fez intervenções? A intervenção do réu foi uma intervenção que violou o meio ambiente. Mas o réu também tem documentos, porque ele comprou essa mesma posse há muito tempo atrás e apresentou documento no processo. Então vejam, você tem posse com base em documento e posse com base em documento do outro lado. Como resolver essa questão? E é por isso que vários entendimentos jurisprudenciais, do qual eu também tenho essa mesma visão, eles aplicam uma súmula antiga do STF dizendo, olha, quando se disputa a posse com base em documentos, obviamente, quem vai ser o vencedor da ação? Aquele que tem o melhor documento. Tá? Então, falando em termos simples, né, a gente discute e analisa sim a documentação. E aí eu vou fazer essa análise, principalmente quando não for possível verificar na prática quem está exercendo ali a melhor apreensão física ou a melhor posse dentro de uma situação possessória. Então, de certo modo, pessoal, eu posso dizer que apesar do Código Civil, né, trazer esses planos e dimensões de ações possessórias diferentes, na prática a gente aplica uma súmula antiga do STF, que na minha visão e de várias outras decisões judiciais, e a jurisprudência, parte dela, entendem que ainda estão cabíveis, apesar desses entendimentos, né, dessa disposição legal. Vejam, não é inventando lei, não é inventando moda, é apenas interpretando o direito na forma que ele precisa ser interpretado para se atribuir a melhor solução para aquele caso, tá? Para aquele caso concreto. Então vejam que há ali possibilidade de reinterpretar o próprio artigo 1210, interpretação sistemática do direito possessório, até na sua
completude, né, na sua integridade, né, no seu análise global de ingerência socioeconômica, que é assim que ele deve ser interpretado e ser lido, a teoria de Ehring, de modo a entender que aquele que tem o melhor documento é justamente aquela parte que vai obter, né, o ganho de causa, tá certo? A parte um pouco complicada, vou passar a súmula do STF para vocês, que na minha visão ainda é aplicável para esse caso.